Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Bom Jesus Construção e Acabamento. Seu sonho se realiza aqui, em Leme. Olá, boa noite. R$ 4.500 por dia. É o preço que a Prefeitura de São Carlos deve pagar pelo aluguel de 30 ônibus para cumprir determinação judicial. Tá muito ruim, viu? Coisa tá difícil. 2 motoristas ficam presas às ferragens no acidente entre São Carlos e Ribeirão Preto. Bombeiros de Araçatuba encontram um corpo no rio Tietê, que pode ser do 3º pescador de São Carlos. Algumas universidades particulares não oferecem novas vagas pelo FIES. Tem estudante que não sabe o que vai fazer. Eu estou atrás de um serviço para tentar auxiliar meus pais com o pagamento. Agora no Jornal da EPTV. Os bombeiros de Araçatuba encontraram hoje à tarde um corpo no rio Tietê, em Santo Antônio do Aracanguá. O corpo ainda não foi identificado, mas tudo indica que seja de Luiz Donizete Correia, um dos 3 amigos de São Carlos que foram pescar no último fim de semana. Ele estava perto do local onde foram encontrados os outros 2 corpos. Uma das hipóteses da polícia é que os 3 estavam no barco quando um deles caiu no rio. Os outros pularam para tentar socorrer, mas todos acabaram se afogando. O barco estava à deriva com celulares e os documentos e foi encontrado por um pescador. Os corpos de Afonso Sebastião Gianotti e João Mariotto foram encontrados na terça-feira. Eles foram enterrados ontem em São Carlos e Ibaté. O corpo encontrado hoje está no IML de Araçatuba. Um acidente grave hoje na rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto. 2 veículos, um com placa de São Carlos e o outro com placa de Ribeirão Preto, bateram de frente. As 2 motoristas ficaram presas às ferragens, os bombeiros fizeram resgate. As 2 mulheres ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU. Chovia muito na hora da batida. As 2 motoristas estão passando por exames na Santa Casa. O estado de saúde delas é estável. Boa noite. Amanhã, as áreas de instabilidade se espalham por aqui e o tempo pode ficar nublado em grande parte da nossa região, com previsão de chuva a qualquer hora. A sexta-feira começa com 20 graus em Araraquara, à tarde continua abafado com máxima de 33 em Porto Ferreira e por causa desse calorão pode ter temporal. Fica então o nosso alerta, porque pode ter vários transtornos, principalmente alagamentos. Em São Carlos, amanhã, termômetros entre 18 e 32 graus, no sábado, previsão de mais chuva, tempo instável também no domingo e na segunda-feira. Depois do intervalo, com as novas regras do FIES, algumas faculdades particulares não vão mais oferecer vagas por esse financiamento. Já recebeu alta uma das crianças de Araras que tiveram queimaduras causadas por choque elétrico. Isso foi há quase um mês. Foi no dia 4 de fevereiro. Um dos cabos da rede de alta tensão desta rua, no bairro Narciso Gomes, em Araras, rompeu e atingiu 2 meninas de 7 anos que estavam sentadas na calçada. Elas tiveram queimaduras em várias partes do corpo e foram levadas para a unidade de tratamento de queimados da Santa Casa de Limeira. A outra criança continua internada e vai passar por um enxerto de pele. Os detalhes, claro, a gente continua acompanhando esse caso também. Foi prorrogado para amanhã o prazo de inscrição para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Mas com as novas regras, algumas universidades particulares da região não estão mais oferecendo FIES. Tem estudante que passou no vestibular esse ano e não sabe o que vai fazer. O sonho da Gabriela em se tornar advogada e entrar para a Polícia Civil está ameaçado. Ela passou no vestibular numa universidade particular e, como foi bem no Enem, esperava que seria fácil conseguir financiar o curso pelo FIES. Mas no meio do caminho, um imprevisto. Eu dei início na minha inscrição. A gente aguardou todo o período para inscrição, uma ansiedade, né? Aí a gente chegou a concluir a inscrição e viu que não estava disponível a universidade. A saída foi tentar uma bolsa da própria faculdade. Conseguiu 25% de desconto. Os pais conseguiram pagar a primeira mensalidade,
Mas a partir deste mês não sabe como vai ficar. Eu estou atrás de um serviço para tentar auxiliar meus pais com o pagamento, mas caso eu não consiga e eles não deem conta de pagar, eu vou ter que trancar a matrícula mesmo. O advogado da universidade diz que o problema da Gabriela é o mesmo de muitos outros estudantes do ensino superior. É que este ano houve mudanças no FIES. Uma delas é que caso o estudante deixe de pagar as mensalidades, parte da dívida é transferida para a instituição de ensino. Com isso, a ideia do governo federal é dividir o prejuízo, porque com as regras antigas o FIES registrou uma inadimplência de 46,4%. O FIES, quando ele financia, ele já financia dentro dos descontos normais que você concedeu. Acima disso ainda vai o FIES. 50% do FIES, 70% do FIES, depende, 100% do FIES, não é? E aí, depois ainda, você lá no futuro, se o aluno não pagar, a escola ter que pagar por um serviço que ela prestou, fica inviável, porque você fica inseguro, você tem que pensar no amanhã com responsabilidade. A Uniara participou do FIES desde quando foi criado. Com esse novo formato, decidiu ficar fora e não correr o risco. O advogado diz que quem já faz parte do programa está garantido, mas daqui para frente pensa em outras formas de ajudar os alunos. Nós temos várias vagas de ProUni, depois também nós temos uma coisa que chama Unibolsa, em que o aluno não se endivida, ele não é financiamento. Já esse centro universitário em São Carlos, mesmo sabendo dos riscos, não desistiu do FIES e manteve o mesmo número de vagas oferecidas no ano passado. Hoje, em nossa instituição, nós estamos atuando com essa nova regra, a partir de 2018, com aproximadamente 160 vagas. A ideia é manter o programa de financiamento, pelo menos por enquanto. Com as novas regras, inclusive do FIES, há algumas limitações, que então muitas vezes o aluno ele não consegue dentro de uma modalidade, ele pode procurar outra. E também as instituições também estão ofertando o financiamento também privado. Algumas instituições com financiamento próprio, então junto com instituições parceiras. A inscrição para o FIES pode ser feita no site fiesseleção.mec.gov.br. O prazo termina amanhã às 11h59 da noite. Já virou tradição aqui em São Carlos. Depois de participar do trote solidário, um grupo de universitários ganha um lanche bem especial. Só que não é qualquer lanche, não. Não é isso mesmo, Glaucia Santiago? Boa noite para você. Oi, Yara, boa noite para você, uma ótima noite para todo mundo. É um lanche muito especial, é um monstro de lanche. Afinal de contas, ele leva o nome de Godzilla e não é à toa. Vamos dar uma olhadinha? O pessoal já começou até a servir, ele já diminuiu um pouquinho, mas no total ele tem cerca de 90 quilos. Demorou 2 horas para ser feito e tem muita coisa, como a gente pode ver aí. Além de hambúrguer, tem frango, calabresa, presunto, queijo, ovo. Muita coisa boa. Só para a turma ter uma ideia em casa do que foi usado, 8 quilos de frango, carne de hambúrguer, 140 unidades, um balde de maionese daqueles grandes mesmo, de litros, 4 pães desse grande que a gente está vendo aí, bem redondo para fazer essas camadas. Tudo isso para fazer esse lanche que ficou conhecido como Godzilla. E ele também é uma homenagem aos estudantes recém-chegados aqui a São Carlos. Eles são os convidados para comer esse lanche, as boas-vindas aos estudantes da USP que estão aqui hoje nesse restaurante. O pessoal diz que o lanche serve cerca de 120 pessoas. É mais ou menos o número de estudantes que a gente tem aqui hoje. Só que, claro, aí depende da fome desse pessoal e se o lanche estiver gostoso. Como parece estar, lógico, todo mundo vai querer repetir, vai querer mais um pedacinho. E você, Yara, também quer? Quer que eu dou um jeitinho de te levar uma marmitinha, hein? Pode trazer sim, aqui no estúdio tá todo mundo com água na boca, viu, Glaucia? Obrigada pelas informações. Quem é que não fica, na hora da janta ainda? Vamos pro intervalo logo depois. A crise no transporte coletivo em São Carlos. Para cumprir determinação da Justiça, a Prefeitura deve alugar mais 30 ônibus para completar a frota. Um acidente de trabalho causou a morte de 2 funcionários de uma usina de Nova Europa. Foi hoje no final da tarde. As primeiras informações são de que um deles teria levado uma descarga elétrica na esteira de moagem de cana-de-açúcar. E o outro funcionário foi tentar ajudar e também acabou morrendo. Olha, não dá para dar trégua quando o assunto é a febre amarela. Depois da confirmação da primeira morte por causa da doença em Piracicaba, a procura pela vacina aumentou muito.
Maria tomou a última dose da vacina contra a febre amarela neste centro de saúde hoje à tarde. Porque meus familiares moram na área de risco, né? Então eu queria já me prevenir. Em menos de 1 hora, foram aplicadas aqui 50 doses da vacina. E muitas pessoas foram para casa sem se imunizar. Eu vim ontem, vim anteontem e hoje falaram que a vacina acabou. Então fica difícil. A procura pela vacina em Piracicaba começou a aumentar em janeiro. De lá para cá, 18 mil moradores foram imunizados. Com a confirmação ontem da primeira morte por causa da doença no município, o movimento nos postos ficou ainda mais intenso. Hoje, pela manhã, houve filas e até confusão. Eu acho que é um descaso, porque já faz dias que eu tenho vindo para tentar tomar vacina e não consigo. Hoje, pela manhã, já foram levadas nas unidades dessas 4 unidades que estavam em falta e algumas outras que relataram a falta também vão ser distribuídas agora no período da tarde. A morte confirmada ontem por febre amarela aqui em Piracicaba é de um homem de 31 anos que morava na área urbana e que começou a apresentar os sintomas da doença no final de janeiro. Na época, os médicos desconfiaram de febre maculosa, dengue, leptospirose. Febre amarela era a última hipótese, já que não há relatos de viagens feitas por ele para áreas de risco e até então também não havia suspeita de que o vírus estaria circulando aqui no município. Até por ser o primeiro caso, a gente vai ter de ver toda a possibilidade, a mais remota, para que justifique essa contaminação do paciente. As autoridades de saúde ficaram surpresas com a confirmação da morte pelo Instituto Adolfo Lutz. Além disso, ainda não foram encontrados macacos mortos na cidade positivos para a febre amarela. Então, encontrou macaco caído, encontrou ossada de macaco morto, informar, fazer o comunicado, porque a partir daí, então, que a gente consegue tentar chegar onde está o vírus. Então a gente pede mais uma vez, macaco não se mata. Não é ele que vai transmitir a doença, é ele que vai sinalizar, ele é um sinalizador. Aqui tem problema. Porque se não houver macaco, o mosquito vai fazer o quê? Ele vai picar diretamente a gente. O secretário de Transporte e Trânsito de São Carlos disse que está negociando um contrato para alugar 30 ônibus que vão reforçar a frota na cidade. Mas ainda não sabe como será feito o sistema de bilhetagem para que as pessoas possam pagar a passagem com o cartão. Hoje, 72 ônibus estavam nas ruas. Mesmo assim, as reclamações nos pontos continuam. Você fica aqui 1 hora, 1 hora e pouco esperando o ônibus, principalmente onde eu moro, que é o Vila São José, só está com 2 ônibus indo para lá. Tá muito ruim, viu? Tá difícil o ônibus, né? Que nem hoje eu precisei ver a minha irmã que está doente. Fiquei 1 hora e pouco aqui no ponto, esperando o ônibus. Para atender todas as linhas e horários, a Justiça determinou que a Prefeitura coloque nas ruas 104 ônibus, além de 5 micro-ônibus para o serviço porta a porta. Para atender esse pedido, o secretário de Transporte e Trânsito disse que vai alugar 30 ônibus de um grupo empresarial de São Paulo. Segundo ele, o ônibus mais velho seria de 2011. O aluguel diário de cada um deve sair por R$ 150, um total de R$ 4.500 por dia. Com essa notificação que eu recebi hoje, a gente tem 24 horas para responder. Vamos responder ao juízo que o projeto atual, conforme a licitação, é só 99. Com esse contrato, por enquanto feito verbalmente, que acredito que até sábado vai estar formalmente já celebrado, vai ser locado 30 veículos. Se eles nos começar a trazer na segunda-feira, aí a gente faz a revisão nossa para ver se bate com a deles e já começa a colocar em uso imediatamente. Nos fizeram a pergunta sobre a bilhetagem. Isso é uma questão que nós já estamos resolvendo também na bilhetagem desses novos ônibus. Ainda de acordo com o secretário, esses ônibus alugados vão ser usados até que uma empresa assuma o serviço definitivamente. Os envelopes da licitação devem ser abertos na quarta-feira que vem, dia 7. 5 empresas já demonstraram interesse. A lei autoriza qualquer cidadão ou empresa fazer impugnação, inclusive no Tribunal de Contas. Pode ser que tenha, mas nada impede que eu tenha. E a gente, se tiver, a gente vai, obviamente, defender. Mas nada nos fez paralisar ou parar em nenhum momento, porque não houve nada de relevo que causasse a paralisação. Então não vai atrasar nada a licitação? De jeito nenhum. Até agora não tem nenhum empecilho para paralisação ou retardo. Quem precisa enfrentar longas esperas e ônibus lotados pede logo uma solução para o transporte coletivo. Quando eu vim, veio lotado. Agora na ida com chuva assim,
Os ônibus não passam nos horários certos, sempre está faltando. De manhã também é um caos para vir trabalhar. E assim, quem tem que trabalhar tem que ir bem mais cedo, senão não tem ônibus. Ainda de acordo com o secretário, terminou ontem o prazo para as empresas interessadas em participar da licitação fazerem a visita técnica aqui em São Carlos. As principais notícias do Brasil e do mundo, 8h30 no Jornal Nacional, e amanhã a gente está de volta aqui esperando você. Ótima noite! Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento: Bom Jesus Construção e Acabamento. Seu sonho se realiza aqui, em Leme.